Olá! Eu sou o Enxadrezando. No vídeo anterior, nós falamos sobre aberturas que começam com o lance E4, o peão do rei. Dando continuidade ao nosso material sobre as aberturas e como combatê-las, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as aberturas que começam com D4, e com alguns outros lances. Assim como E4 é conhecido como a abertura do peão do rei, D4 também é conhecida como a abertura do peão da dama. Vamos mostrar um pouco sobre essas aberturas depois da vinheta. Abertura em D4. A abertura do peão da dama é uma abertura tão popular quanto o peão em E4. Nessa abertura, as brancas também lançam seus peões para o centro do tabuleiro, e abrem linhas para suas peças jogarem. Gambito da dama. Com os movimentos D4, D5 e peão em C4. O gambito da dama é uma das mais antigas e com as melhores reputações entre as aberturas com o peão em D4. O gambito da dama envolve muitas estratégias e leva o jogo para uma verdadeira guerra tática. Essa abertura é uma boa opção para jogadores desde iniciantes, até os mais experientes. Vantagem: a luta pelo controle do centro do tabuleiro. As brancas colocam pressão nas peças pretas. O ganho de espaço. Desvantagens: as brancas podem demorar em ganhar o peão novamente. Essa abertura tem menos oportunidades de ataques ao rei adversário. As pretas podem armar um contra-ataque com o peão em B6. Agora veja o que jogar contra o gambito da dama. A defesa eslava é uma ótima opção para rejeitar o gambito da dama. Após o lance C4, as peças pretas simplesmente jogam B7 reforçando o centro do tabuleiro. O contra-gambito albim também se mostra como uma boa opção para essa abertura. Depois do lance característico do gambito da dama, jogue o peão em E5. Esse contra-gambito está cheio de armadilhas escondidas em que os jogadores do gambito da dama devem conhecer para saberem as melhores respostas. Abertura catalã. A abertura catalã se caracteriza pela abertura do fianqueto do bispo do rei, após a configuração do gambito da dama. Seus lances são D4, cavalo em F6, peão em C4, o gambito da dama. Mas nesse caso o peão não está ameaçado. E6 e peão em G3, configurando a abertura. Essa abertura procura colocar o bispo em fianqueto dirigindo um ataque à ala do rei. As brancas vão procurar fazer um jogo posicional, com muita pressão no centro do tabuleiro e na ala da dama. Prós: um jogo muito posicional. Pode-se aumentar a pressão a longo prazo. Contras: C4 pode ficar vulnerável. Requer habilidades técnicas para se conseguir uma pequena vantagem. O que jogar contra? Contra esse sistema, o mais indicado é a defesa Benoni, que se caracteriza pelos lances D4, cavalo em F6, C4 e C5. Aqui as pretas já atacam o centro do tabuleiro e tomam a iniciativa na partida, dificultando o lance G3. Ataque Trompovski. O ataque Trompovski lança um susto para cima do jogador das pretas já no segundo lance, pois depois de D4 e cavalo em F6, o bispo voa para atacar o cavalo, assustando o adversário e tirando ele de sua zona de conforto. Esse ataque não tem muitas teorias, mas mesmo assim pode oferecer alguns bons ataques. E se bem jogada, o jogador das brancas podem transformar o susto do adversário em vantagem material. Vantagens: poucas pessoas conhecem e estão preparados para o ataque. Não há muita teoria para aprender. As brancas podem jogar de forma agressiva ou posicional. Contras: as pretas podem equilibrar o jogo muito facilmente, desde que o jogador conheça a teoria, lembrando que não há muito o que estudar. As pretas têm muita variedade de lances para encarar esse ataque. O que jogar contra? Não há muitos registros sobre quais as melhores jogadas contra esse ataque, mas nessa posição, um simples avanço do peão para E6, e as pretas liberam o caminho para o bispo, ao mesmo tempo em que protege o cavalo com a dama. Depois, um simples avanço do peão para H6 expulsa o bispo, e as pretas estão mais perto do roque que as brancas. Sistema London. O sistema London é a mais popular abertura em D4. A reputação dessa abertura é de ser muito sólida e segura. A London é considerado um sistema, porque as brancas conseguem jogar com um setup básico para quase todos os lances das pretas. As teorias do sistema London não são muito extensas como a de outras aberturas. Prós: dificulta a atividade das peças das pretas. Dificulta o avanço das peças pretas. Há várias formas de facilitar o meio-jogo. Contras: há menos chances para um ataque. Causa uma pressão imediata das pretas. O bispo em F4 pode ficar exposto.
Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Aberturas com outros lances. Nessa parte do vídeo, nós vamos abordar outros lances possíveis na abertura. E a primeira é uma abertura que me agrada particularmente, pois essa foi a primeira abertura que eu joguei sem ser E4, ou D4. A abertura hatch. Desenvolver o cavalo para F3 é uma boa forma de iniciar o controle das casas E5 e D4. O cavalo é desenvolvido para sua casa natural no tabuleiro. Impossibilita o lance E5 para as pretas. O próximo lance para as brancas, geralmente é levar o peão de C2 para C4, vigiando também a casa de D5, e transpondo para a abertura inglesa. Vantagens. Essa abertura é muito flexível. As peças são desenvolvidas bem rapidamente e controlam a casa de E5. As brancas podem rocar rapidamente. Desvantagens. O peão da coluna F fica bloqueado. Possibilita a jogada C5 para as pretas, controlando a casa de D4. As pretas têm várias opções para combater essa abertura. Inclusive, essa abertura pode levar ao gambito Tennyson, em que em uma de suas armadilhas mais famosas, temos os seguintes lances. Cavalo em F3. D5. Peão em E4. Peão por peão. Cavalo em G5. Cavalo em F6. D3. Peão por D3. Bispo por D3. Peão em H6. Cavalo por F2. Rei por F2. Bispo em G6. Rei por G6. E lá se foi a dama. Lembrando que nós do Enxadrezando não aconselhamos a só jogarem os gambitos, pois isso vai atrapalhar o desenvolvimento de seus cálculos, mas se vocês quiserem testar e se divertir um pouco de forma descompromissada e quiser conhecer mais sobre esse gambito, eu vou deixar esse link nos cards para você assistir mais tarde. A abertura inglesa. A abertura inglesa é uma abertura pelos flancos, onde as brancas avançam o peão para C4, controlando a casa de D5. Na abertura inglesa, muitas posições vão se repetir de muitas formas diferentes que acontecerão em diferentes ordens de movimentos. Uma abertura muito respeitada, a abertura inglesa é adotada por vários jogadores ao redor do mundo, incluindo os grandes mestres Mikhail Botvinnik, Garry Kasparov, e até o grande devoto da abertura com E4, Bob Fischer. Vantagens. Essa abertura possibilita que os jogadores das peças brancas joguem uma espécie de siciliana de brancas, então, os conceitos aprendidos na siciliana também vão ajudar aqui, e vice-versa. A abertura luta pelo centro do tabuleiro. Pode levar a pressão na ala da dama. Pode levar o jogador das peças pretas para fora de sua zona de conforto. Contras. O desenvolvimento das peças é muito lento. Tem menos chances de ataques. Possibilita as pretas de colocar o peão em E5. Bird. A Bird é uma abertura muito agressiva que visa o ataque pelos flancos do tabuleiro. Criado pelo mestre inglês Henry Bird, essa abertura não é muito popular entre os grandes mestres atuais. De qualquer maneira, essa abertura pode lhe trazer boas surpresas contra seus oponentes. Ela tem poucas teorias, o que é bom, pois você não vai ter que se aprofundar muito para entender seus conceitos. Prós. Não tem muita teoria. Você pode surpreender seus oponentes. Há a possibilidade de ataques para as peças brancas. Contras. Enfraquece o rei. Um jogador bem preparado pode igualar e até conseguir uma vantagem muito facilmente durante a partida. Abertura Grob. A Grob é uma abertura de fianchetto. Raramente usadas pelos grandes mestres, a Grob é muito popular com os jogadores de ratings menores, pois ela oferece uma grande variedade de truques e golpes estratégicos que podem levar o jogador de brancas uma grande vantagem material logo no início da partida. Prós. O teu adversário pode ser pego de surpresa. As pretas podem cair em armadilhas se não jogarem com atenção. A quantidade de golpes táticos dessa abertura. Contras. Ela enfraquece consideravelmente a ala do rei. As peças pretas podem conseguir a vantagem se souberem como responder aos ataques. Sua efetividade diminui em controles de tempo mais longos. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.